Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à disciplina Preservação da Madeira da Unemat, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/3, onde nessa videoaula eu irei falar da qualidade do tratamento preservativo das madeiras. A todos que estão aí me assistindo, eu desejo uma ótima videoaula. Então, vamos lá. Falar de qualidade do tratamento preservativo é também, de certa forma, falar do seu controle, porque o tratamento preservativo ele só é de fato efetivo quando todas as etapas para se tratar a madeira, elas são bem realizadas, desde o preparo da madeira, desde o uso de um preservativo adequado e até mesmo com a aplicação correta das técnicas de tratamento com base na metodologia escolhida. Nesse caso, relacionado à qualidade do tratamento preservativo, nós podemos dizer que ele pode ser avaliado de várias formas, ou seja, desde a realização da própria metodologia de tratamento e também com base em parâmetros mais técnicos, que é a retenção e a penetração do preservativo dentro da madeira, que é algo que a gente vai ver mais para frente. Uma pergunta que se pode ser feita dentro do tratamento preservativo e que também ajuda a avaliar a qualidade do tratamento preservativo é se a metodologia empregada está correta. Ou seja, o preparo da madeira, que corresponde aí ao seu descascamento e a secagem, quando ela deve ser realizada, isso foi bem feito? O preservativo que está sendo usado, é um preservativo adequado? Esse preservativo, ele ainda apresenta qualidade de uso? Ele pode ser utilizado mais vezes para se tratar uma madeira? E com base na técnica escolhida para o tratamento preservativo, a aplicação dessa técnica, ela está sendo correta? Ou seja, a aplicação correta da técnica de tratamento preservativo? Essas perguntas, se respondidas, elas também ajudam aí a avaliar se o tratamento preservativo está sendo realizado com qualidade. E a madeira, após tratada, dois parâmetros importantes que avaliam se a madeira teve ou não um bom tratamento preservativo é a retenção e a penetração que esse preservativo teve na madeira, que é algo que a gente vai estar discutindo mais à frente. Aqui a gente vê uma imagem de uma usina de tratamento preservativo, onde a gente consegue perceber que as usinas de tratamento, elas são empresas ou indústrias de porte mais simples, quando comparado a outras indústrias florestais, como, por exemplo, as indústrias que fazem painéis reconstituídos, como aglomerados, como MDF, as empresas que produzem grandes quantidades de carvão vegetal em fornos metálicos ou mesmo em fornos mais modernos, e principalmente em relação às indústrias de celulose. A gente vê que essas indústrias de preservação de madeira, elas são indústrias aí mais simples. E pelo fato delas serem indústrias mais simples, isso aí não quer dizer que o produto produzido seja de qualidade inferior. Ele pode ser um produto de alta qualidade. Mas como eu faço para produzir um produto de alta qualidade? Num primeiro momento, se atentando às boas técnicas de tratamento preservativo. Cada técnica de tratamento preservativo exige certas particularidades. Então, no caso, por exemplo, de uma indústria,
igual a gente vê nessa imagem, que faz o tratamento, né, sob vácuo e pressão dentro de uma autoclave, eu preciso que a madeira esteja em determinadas situações, que o tratamento ele seja feito dentro de determinados critérios, para que eu tenha, então, aí uma boa qualidade. E nesse caso aí, em nível de indústria, é possível realizar, então, um controle da qualidade na usina de tratamento. Nesse caso, como que é feito esse processo? Esse processo ele pode se iniciar desde do próprio início do tratamento preservativo. Início do processo. Primeiramente, preparo correto da madeira para a realização do tratamento preservativo. Eu peço desculpas que nessa frase aí ficou faltando, né, a palavra tratamento. Então, repetindo, né, seria aí início do processo, preparo correto da madeira para a realização do tratamento preservativo, que está faltando. Quando nós iniciamos o processo de tratamento, a gente inicia com a madeira. E dependendo da técnica, nós utilizamos a madeira verde, ou ou outras técnicas já utilizam a madeira seca ao ar. Então, dependendo da técnica que eu escolho para tratar a madeira, eu devo saber se essa técnica ela vai usar uma madeira verde ou uma madeira seca ao ar. O uso da madeira verde, recém-abatida, ela é utilizado para métodos como substituição de seiva, o método Bolcherie e também o método de imersão. E é muito importante, pessoal, a gente ter conhecimento aqui, né, do método de substituição de seiva, que é um método importante para conhecimento nosso, como engenheiros florestais. Então, falar em tratar a madeira pelo método de substituição de seiva, uso da madeira verde, recém-cortada da árvore. No caso, existem alguns métodos que eu já preciso ter a madeira mais seca, preferencialmente seca ao ar. Então, secagem da madeira a umidades inferiores a 30%, preferencialmente seca ao ar. Isso aí deve ser feito para tratamentos sob pressão, aqueles realizados dentro da autoclave. Se eu utilizar uma madeira verde, nesse tipo de tratamento, o tratamento não vai dar certo. Então, aí, a importância de eu ter uma madeira com a sua umidade correta. No caso, o uso da madeira seca ao ar é preferencialmente, nesse caso, é melhor eu ter essa madeira seca ao ar, né? Mas, se ela tiver a umidade da madeira tratável, que é a madeira do alburno, já abaixo de 30%, eu consigo realizar um tratamento satisfatório. Mas, preferencialmente, né, uma madeira seca ao ar. E a madeira também, ela deve ser limpa, né, para métodos sem pressão, como o pincelamento. Até mesmo para o tratamento sob vácuo e pressão, é interessante eu ter uma madeira limpa. E o que é uma madeira limpa? É uma madeira sem casca, é uma madeira que não esteja com poeira, com areia, com barro, porque tudo isso daí vai fazer com que haja uma contaminação da solução preservativa. Então, já não é interessante eu ter essa madeira, no caso aí, essa madeira suja. A madeira deve estar limpa. E outra coisa que é importante, que deve ser seguido aí, né, por quem vai fazer o tratamento preservativo, é seguir também as recomendações dos fabricantes de produtos preservativos. Isso é importante, porque hoje no Brasil nós temos grandes empresas sérias, empresas responsáveis, que fazem a produção dos produtos preservativos. E eles têm também as recomendações de como esse produto deve ser usado, tanto para o tratamento preservativo, como também, né, o seu manuseio em relação à saúde das pessoas, à saúde dos animais domésticos, bem como a conservação do meio ambiente. Então, aí é importante a gente também seguir as recomendações dos fabricantes dos produtos. Outra coisa
uso de mão de obra qualificada, ou seja, que entenda o processo de tratamento da madeira. E isso é importante, que essa mão de obra ela seja qualificada tanto para ela tratar a madeira e, no caso, se ocorrer algum acidente, como por exemplo, vazamento da solução preservativa, algum problema no funcionamento da autoclave, que ele saiba, esse profissional, agir no momento certo. Não é necessário que quem faça o tratamento preservativo seja um profissional de nível superior. Pode ser um profissional que tenha aí até mesmo concluído ou não o ensino fundamental, mas é importante que ele tenha conhecimento de como manusear a autoclave, o entendimento do funcionamento das peças, se for o caso de um método caseiro ou sem pressão, que ele saiba realizar esse tratamento e no caso de algum problema, de algum acidente, que ele saiba como reverter ou minimizar essa situação. E uma coisa que é importante também, uso de preservativo químico confiável e de origem legal. Para quem trabalha no setor de preservação da madeira, muitas vezes os profissionais, em algum momento da sua carreira, eles já ouviram falar que uma determinada pessoa fez a utilização de um preservativo para tratar a madeira que não está regulamentado pelo IBAMA. Isso aí, eu, inclusive, como professor, tenho conhecimento de uma situação dessa. Essa situação, ela com exceção do CCB fabricado para o tratamento de moirões pelo método de substituição de seiva, nesse caso eu posso fabricar o meu preservativo, mas um CCA e outros preservativos é ideal que eu compre ele de uma fonte confiável, de uma empresa devidamente cadastrada e regularizada junto ao IBAMA. Nesse caso aí, eu só tenho como exceção o CCB caseiro que o produtor rural pode fazer na sua propriedade rural. Agora, desconsiderando o CCB, todos os demais preservativos da madeira, é importante que eu tenha aí, a sua aquisição de uma empresa idônea, confiável e que tenha o seu registro para esse tipo de comercialização junto ao IBAMA. E observado tudo isso, eu começo então fazer aí o processo de tratamento da madeira, através aí, da preparação correta da madeira a ser tratada. Nesse caso aí, eu fazendo a secagem da madeira, se a madeira for roliça, isso é importante. Se a madeira for roliça, eu devo pensar na secagem da madeira permeável, da madeira do alburno. Então, eu devo controlar a secagem da madeira permeável, alburno, a uma umidade abaixo do ponto de saturação das fibras. A madeira seca ao ar, ela é uma situação mais desejável para o tratamento preservativo. Mas, se isso não for possível, se eu quiser uma secagem mais rápida, eu posso fazer uma secagem até que a madeira tenha uma umidade abaixo do seu ponto de saturação das fibras, que gira em torno de 30%. E deve ser feita a secagem de maneira que ocorra um mínimo de defeitos. O eucalipto roliço, ele é muito usado na produção de moirões de cerca e postes no Brasil. Nesse caso, a madeira de eucalipto, ela é uma madeira que apresenta algumas séries de defeitos, como rachaduras, quando essa madeira ela está em fase de secagem ou mesmo quando ela é derrubada da árvore viva. Nesse caso, para que ocorra um mínimo de defeitos, eu tenho que adotar aí algumas medidas que seriam interessantes aí para que esses defeitos não ocorram e, se ocorrer, que eles sejam mínimos. Aqui, pessoal, a gente vê uma imagem de pilhas de madeira roliça sendo secadas, E elas estão sendo secas aí ao sol. A situação mais desejável seria se elas pudessem ser secas em um local coberto, onde que
elas não pegassem nem a radiação solar e nem chuva, caso viesse chover no local aí de secagem. Só que no caso aí, para o empresário que está fazendo o tratamento da madeira, que tem aí a sua autoclave, investir num galpão coberto, isso aí pode ser um custo grande. Então, na prática, é muito comum a gente observar a madeira ela sendo seca ao ar, né, totalmente aí, né, sem nenhuma proteção, em local descoberto. Agora, nesse local descoberto, né, frente ao sol, eu também posso ter algumas formas bacanas de secar a madeira. Igual a gente vê nessa imagem aí. A madeira ela tá posicionada, a base da pilha ela está sobre um local limpo, a pilha ela está devidamente organizada, com aparentemente toras de mesmo diâmetro, fazendo parte de cada camada da pilha e de maneira também que o ar possa circular sobre essa pilha. Nesse caso aí, quanto mais ventilado for a pilha de madeira, quanto mais fácil é a entrada e a saída de ar dentro da pilha, mais rápido vai ser essa secagem. Voltando aqui na figura anterior, nessa figura aqui a gente vê que a gente tem menos volume de madeira por metro cúbico da pilha, quando comparado a essa pilha aqui, que já é uma pilha mais compacta. Essa pilha dessa imagem, a gente vê que ela pode demorar um pouco mais para secar, quando comparada a dessa imagem que vocês estão vendo aqui agora. E pilhas de madeira roliça, elas podem ser feitas aí, elas podem inclusive ser mecanizadas, e a gente vê pilhas igual a dessa imagem, onde que são pilhas aí, né, que já apresentam aí possivelmente mais de 2 metros aí de altura. E um importante aliado, né, que o empresário, que a pessoa que está fazendo o tratamento preservativo tem, que é o aparelho medidor de umidade. Esse aparelho ele vai dar aí uma leitura rápida e com certa precisão, se a umidade da madeira estiver abaixo de 30%, base seca, e isso aí permite com que esse produto ele seja aí, no caso, né, a gente possa ver como está a sua secagem e nesse caso aí também determinar quando a madeira está seca ou não. Feito aí, né, como diz a secagem da madeira, ela pode ser feita no próprio local, no próprio plantio florestal ou no pátio da usina de tratamento, desde que adotado técnicas corretas de secagem. Existe uma técnica que é chamada de incisão da madeira, que é utilizada para espécies menos permeáveis. O que seria essa incisão? Seria basicamente eu prover de um equipamento que causasse furos ou pequenos cortes internos e mais profundos dentro da estrutura da madeira, de maneira que quando essa madeira fosse tratada, o preservativo ele penetrasse dentro desses furos, né, dentro desses cortes feitos na madeira, permitindo uma melhor distribuição do preservativo dentro da madeira a ser tratada. A incisão ela é uma técnica geralmente feita para madeiras menos permeáveis e também madeiras que vão passar por um tratamento dentro de uma autoclave industrial por métodos com pressão. Uma informação, pessoal. Atualmente, os fabricantes de preservativos e de usinas de tratamento, eles fornecem no Brasil supervisão de engenharia durante a montagem, execução de montagem mecânica e elétrica e testes de funcionamento e treinamento de operação da usina. É interessante que quando uma pessoa compra uma usina de tratamento para fazer o tratamento da madeira sob pressão dentro de uma autoclave, tanto hoje aqui no Brasil, os próprios fabricantes de produtos preservativos, algumas empresas
vendem também o projeto da usina de tratamento, como também, né, algumas empresas que comercializam apenas a usina de tratamento, obviamente também fazem aí esse serviço. Eu chamei a atenção aí dos fabricantes de produtos preservativos, porque eles, além de vender o preservativo, também vendem ou comercializam o projeto da usina de tratamento. E falando mais especificamente sobre os fabricantes de produtos preservativos, hoje aqui no Brasil a gente tem empresas que dão aí um grande suporte aos seus clientes na realização do tratamento preservativo, como também na própria qualidade da madeira tratada, que é algo muito importante aí para o cliente final. Então, só chamando a atenção aí para esse detalhe. As empresas que fazem a comercialização de usinas de tratamento, eles vendem apenas a usina de tratamento, dificilmente eles vão estar comercializando o produto preservativo. Enquanto que os fabricantes de preservativos, eles podem vender tanto o preservativo como também a usina de tratamento. Agora, lembrando que não são todos os fabricantes que fazem isso, mas sim algumas empresas que fazem esse tipo de comércio. Uma usina de tratamento preservativo da madeira, que corresponde, né, o tratamento feito sob pressão dentro de uma autoclave, essa usina ela tem vários componentes que vão desde o tanque de armazenamento, em geral 2 tanques, um para armazenamento de água e outro para armazenamento de preservativo, já pronto. Hoje no Brasil, nas usinas de tratamento sob pressão, é muito utilizado os preservativos hidrossolúveis, especialmente o CCA. O CCA é mais utilizado, depois o CCB. O CCA ele é comercializado na sua forma bruta, numa concentração que pode... Agora eu não estou lembrando a concentração que ele é comercializado. Desculpa, pessoal, lembrei. As empresas tanto comercializam o produto numa concentração de 60% ou 72%, e quando o cliente recebe esse produto mais bruto, nessa concentração de 60% ou 72% de CCA, ele vai ser dissolvido em água para formar a solução preservativa. Daí que uma usina de tratamento ela precisa ter um tanque de água e também um tanque de preservativo. Há também um tanque misturador de soluções preservativas, de maneira a formar o produto preservativo diluído, uma bomba de vácuo para realizar as operações de vácuo inicial e vácuo final, uma bomba de pressão ou compressão de ar, utilizada aí em alguns modelos específicos de usina, né, para permitir ali um aperfeiçoamento de determinada técnica, no caso aí até a própria fase de pressão, e também uma bomba de transferência. Nesse caso aí, tanto para levar a solução preservativa, né, dependendo do projeto da autoclave, tanto para levar a solução preservativa do tanque, onde essa solução se encontra, até o cilindro da autoclave, e para retirar também essa solução da autoclave e levando para o tanque após o tratamento preservativo. Uma usina de tratamento, ela é uma usina que chega a ter uma certa complexidade, porque ela também tem tubulações, válvulas e, em alguns casos, um sistema de aquecimento, quando eu trabalho com preservativos oleosos, como é o caso do creosoto, que ele precisa ser aquecido para ele ficar mais diluído, né? No caso aí, menos viscoso, e permitir a sua introdução dentro da madeira. E o componente mais importante, que é o cilindro horizontal, né? Também chamado de autoclave, onde a madeira é acondicionada e tratada propriamente dito. Aqui a gente tem uma imagem de uma usina de tratamento preservativo com a sua porta aberta, onde a gente vê, né, um lote de madeiras
roliças que vão ser tratadas. Na seção transversal de algumas dessas madeiras dentro da autoclave, a gente vê ali, né, a gente vê uma peça mais brilhante. Essa peça mais brilhante, vocês olhando aí, corresponde, né, a uma placa metálica que é fixada sobre a superfície transversal da madeira, com o auxílio ali de um martelo, né, para evitar com que essa madeira rache, né, com que ela tenha aí rachadura de topo. Isso é muito comum para ser realizado em madeira de eucalipto, que apresenta aí uma menor estabilidade dimensional e mais propícia à rachadura de topo. Então, essas placas metálicas são fixadas de maneira aí a promover um tratamento, né, um tratamento de melhor qualidade com menos rachadura da madeira. E com base também nessa imagem, a gente vê aí que a usina de tratamento da madeira é uma usina, né, ela é uma usina aberta, até mesmo para permitir uma melhor ventilação. A maioria das indústrias de tratamento preservativo no Brasil são assim, indústrias abertas, mais ventiladas, onde toda a estrutura aí, né, ela fica aí mais exposta. Então, a estrutura que eu digo mais exposta são aí, né, os componentes. Eles não ficam num galpão fechado e lacrado. Nós temos então aqui, né, uma imagem de uma usina de tratamento preservativo. E para se montar uma usina de tratamento preservativo, em geral, essa usina, tanto ela pode ser adquirida de terceiros, até mesmo, falando de um jeito mais popular, ela ser comprada de segunda mão, isso aí é possível, né? Mas se ela for uma indústria nova, ela pode ser totalmente dimensionada de acordo aí com o que o cliente deseja e também com o estoque de madeira que esse cliente tem para tratar. Porque o ideal é que a autoclave ela funcione em vários turnos por dia, né, pelo menos 5 dias por semana, até mesmo de maneira que o projeto, né, ele seja viável economicamente. Então aí o dimensionamento de uma autoclave ele pode ser totalmente personalizado de acordo com a realidade do seu cliente. Então, sobre o dimensionamento de uma usina de tratamento, esse dimensionamento ele é variável, sendo em função de tipos de peças a serem tratadas. Por exemplo, se o cliente, né, se o cliente que eu digo no caso, o cliente da usina, do fabricante de usina de tratamento preservativo, se esse cliente ele vai querer tratar apenas moirões, a usina de tratamento ela pode ser uma usina de menor comprimento. Se ele for querer tratar peças maiores, como por exemplo postes, aí ele já vai necessitar de uma usina de maior comprimento. Então, o dimensionamento de uma usina de tratamento é variável, sendo função de tipos de peça de madeira a serem tratadas, moirões, palanques, estacas, postes, dormentes, madeiramento para construção civil, etc. E o tratamento do cilindro, e o tamanho do cilindro ou autoclave, comprimento e diâmetro, determina a capacidade da usina, que é função das dimensões das peças a serem tratadas e do volume total de madeira a ser tratada por dia, mês ou ano. Então, ao se adquirir uma usina de tratamento, eu devo ter mais ou menos essas ideias em mente. E no caso aí, né, os fabricantes de usinas de tratamento ou empresas que também fazem esse tipo de comércio podem dar aí um apoio. Mas nesse caso aí, né, quem vai iniciar
uma usina de tratamento preservativo deve ter muito cuidado nessa parte de dimensionamento, até mesmo para que não seja feito nada errado e que depois aí, né, o produtor de madeira tratada, ele não fique aí, né, nem ele não fique com a sua usina subutilizada e que também aí ele queira tratar peças de maior tamanho e não consiga porque sua usina é pequena. Então essa é uma etapa aí que deve ser avaliada com muito cuidado. E no caso do tratamento a ser realizado sob pressão em autoclave, a atenção, né, deve ser dada atenção à realização de todas as etapas do tratamento preservativo. Deve ser dado atenção para que as etapas de vácuo inicial, né, quando for um método sobre vácuo-pressão, onde existe o vácuo inicial, né, eu tenho que ter atenção se essas etapas estão sendo realizadas de maneira correta, no caso aí, tanto no vácuo inicial, na pressão e no vácuo final. Eu mesmo, pessoal, dando um relato de vida, eu já tive a oportunidade de conhecer muitas usinas de tratamento preservativo no Brasil. E eu já observei que algumas empresas não realizavam todas essas etapas de maneira satisfatória. Muitas vezes devido a uma má formação da mão de obra ou uma mão de obra desqualificada para realizar o tratamento preservativo. E isso é muito importante a gente ter na nossa indústria, porque quando a gente faz o tratamento preservativo mal feito, quem vai sofrer no final das contas vai ser o cliente final, porque ele vai comprar essa madeira, vai colocar essa madeira para uso e ela não vai durar tanto igual esperava que fosse durado. E também é muito importante que haja atendimento aos níveis de retenção e penetração do preservativo escolhido. Esses níveis de retenção e penetração são os níveis que avaliam a qualidade da madeira tratada quando colocada em uso. Tanto eu posso fazer o controle da qualidade da madeira antes do tratamento preservativo, no preparo da madeira, durante o tratamento preservativo, fazendo toda a metodologia do tratamento preservativo de forma correta, como também depois do que o tratamento preservativo ele é realizado, através da avaliação da retenção e da penetração do preservativo escolhido, que é algo que a gente já vai ver daqui a pouquinho. A penetração do preservativo ele deve ser em 100% de todas as regiões permeáveis da madeira, ou seja, né, todo o tecido que é permeável da madeira, basicamente o alburno, todo ele em sua integridade, né, integralmente, 100% deve receber tratamento preservativo. E a retenção, que basicamente é a quantidade de preservativo introduzido e retido na madeira, ele já é, no caso, variável de acordo com o tratamento, de acordo com o preservativo usado. Existem preservativos que são mais fortes, então eles necessitam de uma quantidade menor de produto para ser inserido na madeira e promover uma certa proteção. Enquanto que a gente tem preservativos que são um pouquinho mais fracos, eles precisam de uma retenção mais forte para promover, né, uma retenção maior, né, em maior quantidade, melhor dizendo, para promover certa proteção à madeira quando utilizada em determinado uso. Algo que a gente vai ver daqui para frente. Eu cheguei a mostrar aqui para vocês, pessoal, em aulas anteriores, o método Bethel, que corresponde ao método mais utilizado no Brasil para tratamento de moirões de cerca, postes e dormentes ferroviários em autoclaves presentes no Brasil, pelo método de vácuo-pressão em autoclaves. Esse método não é um método tecnicamente difícil de ser realizado, mas ele tem aí algumas características que fazem com que esse método seja bem feito. Primeiramente, né,
Uso da madeira seca ao ar, preferencialmente. Se a madeira não estiver totalmente seca, o ideal é que a madeira ela tenha uma umidade abaixo de 30%, que esse 30% é o número que corresponde a uma média geral do ponto de saturação das fibras da maioria das espécies florestais. Como que é feito aí esse método? Primeiro, é feito o carregamento da autoclave com a madeira a ser tratada. Isso, inclusive, já foi mostrado em vídeos que estão presentes dentro do SIGA-A em aulas anteriores. Feito o carregamento da autoclave, essa autoclave ela é fechada. É feita a aplicação de um vácuo inicial de 560 milímetros de Hg por 30 minutos, né? Depois, ainda sob vácuo, com a bomba de vácuo ainda ligado, passados 30 minutos de 560 milímetros de Hg. É feita a inundação do cilindro do autoclave com a solução preservativa. Feita a inundação da autoclave, é feito o desligamento da bomba de vácuo. E aí, após a bomba de vácuo ser desligada, é feito o acionamento da bomba de pressão, no qual eu posso usar uma pressão de 8 a 12 kg força por centímetro quadrado, por tempos que variam de 60 ou 90 ou 120 minutos, dentre outros tempos de pressão. Vocês podem me perguntar qual pressão escolher, qual tempo escolher. Se eu for tratar uma madeira que apresenta uma menor densidade, uma menor resistência mecânica e uma madeira que seja mais fácil de tratar, que tenha alta porcentagem de alburno, como é o caso da madeira de pinos jovem, eu posso utilizar uma pressão menor, 8 kg força por centímetro quadrado e 60 minutos. Agora, se eu for utilizar uma madeira de uma folhosa, como de eucalipto, eu já posso utilizar uma pressão maior, de 10 a 12 kg força por centímetro quadrado. Se eu for tratar moirão de cerca, que é um produto menor, 60 minutos. Se eu for tratar produtos que já são mais difícil tratamento, ou sendo peças maiores, como é o caso de postes, aí eu posso utilizar um tempo de 90 a 120 minutos. Então, a pressão e o tempo de tratamento ele é variável em função da peça de madeira a ser tratada, bem como também da espécie florestal. Passado isso, é feito o desligamento da bomba de pressão e esvaziamento do cilindro da autoclave, da solução preservativa, ou seja, com o auxílio de uma bomba de transferência, eu retiro a solução de tratamento preservativo da autoclave e jogo ela para o tanque de onde fica estocado o tratamento preservativo e faço então aqui o acionamento da bomba de vácuo por 10 a 15 minutos a 560 milímetros de Hg. Feito isso, é feito o desligamento da bomba de vácuo e eu tenho depois aí, posso fazer a abertura da autoclave e retirada da madeira de dentro do cilindro da autoclave. Quando essas etapas são seguidas de forma rigorosa, eu tenho um tratamento preservativo bem realizado, que vai trazer satisfação ao cliente final, porque ele vai receber um produto de qualidade, um produto durável, que vai durar muitos anos em campo, e isso daí fazendo com que a empresa tenha um bom nome no mercado. Agora, depois da madeira tratada, existem dois parâmetros que é muito importante que a gente deve levar em consideração para ver se essa madeira tem qualidade após o tratamento preservativo. E esses parâmetros são a retenção e a penetração do preservativo na madeira. A retenção, ela corresponde à quantidade de preservativo introduzido dentro da madeira e também retido. Não basta ele apenas entrar dentro da madeira, ele deve entrar e ficar lá dentro. Por isso que é a quantidade de preservativo introduzido
e retido na madeira, sendo expressa em pesos de componentes ativos do produto por unidade de volume de madeira tratável. No caso do sistema métrico decimal, ela chega a ser expressa em quilos por metro cúbico de madeira tratada. E um outro parâmetro importante que é a penetração do preservativo. A penetração, ela é a profundidade que o preservativo alcança na madeira, sendo comumente avaliada por reações colorimétricas, permitindo a avaliação qualitativa da distribuição do preservativo na região tratável. E para se avaliar a penetração na madeira, eu utilizo uma solução que, quando em contato com a madeira, vai gerar uma reação colorimétrica, e essa reação colorimétrica vai me gerar uma cor que eu vou saber se essa madeira foi ou não tratada. Para preservativos que contêm cobre na sua formulação, exemplo, CCA e CCB, a penetração desse preservativo é comumente detectada com o uso de cromoazurol, que é uma solução usada em madeiras tratadas que possuem preservativos com cobre, exemplo CCA e CCB, para verificar se essa madeira foi tratada ou não. A retenção, ele é um parâmetro quantitativo, enquanto que a penetração já é um parâmetro qualitativo, embora ele também possa ser quantificado. Mas, basicamente, retenção é quantitativo e a penetração é qualitativo. Aqui, pessoal, a gente tem até uma imagem de uma madeira da minha tese de doutorado. Nessa imagem, a gente chega a observar que a madeira, quando é feito o tratamento preservativo de madeira roliça, esse tratamento ele tende a penetrar apenas nas regiões permeáveis da madeira, no caso no alburno. Geralmente, quando a gente pega uma madeira sem tratamento nenhum, o que a gente observa numa madeira onde a gente tem possibilidade de ver a superfície transversal? A gente vê o alburno de uma coloração mais clara e o cerne de uma coloração mais escura. Nessa imagem aqui, a gente chega a ver o contrário. A gente chega a ver que a região do alburno está mais escura e a região do cerne mais clara. Por que isso daí está acontecendo? Porque essa madeira ela foi tratada. E no caso aí, a região permeável que recebeu o tratamento, ele está aí com uma coloração similar ao do produto preservativo. E quando eu aplico uma solução de cromoazurol, a madeira que recebeu o tratamento preservativo, essa madeira ela fica azul. A madeira que não recebeu o tratamento preservativo, ela fica vermelha. Nessa madeira aqui, após ser aplicada a solução de cromoazurol, olha como que ela ficou. A madeira que foi tratada, ela ficou numa coloração azul. A madeira que não foi tratada, que é o cerne, ficou com uma coloração vermelha. Nesse caso aqui, a gente observa que 100% dos tecidos permeáveis da madeira, ou seja, do alburno, receberam tratamento preservativo. Consequentemente, essa madeira recebeu 100% de preservativo nas regiões permeáveis. Nesse caso, a penetração ela foi satisfatória. Aqui a gente tem imagens onde a gente consegue perceber também o nível de tratamento preservativo. Se a gente for observar na figura de cima, a gente tem duas tábuas aí, aparentemente de pinos, onde na figura da esquerda a gente viu que o tratamento ele não foi 100% eficaz. Apenas as regiões com coloração azul é que receberam tratamento preservativo, enquanto que a região vermelha não recebeu. O que no caso a gente vê, que essa madeira, mais à esquerda, não recebeu tratamento preservativo de forma eficaz. Diferente do caso da figura da direita, onde 100% da peça recebeu tratamento preservativo, ou melhor dizendo,
100% da região permeável da madeira recebeu o tratamento preservativo. Após a aplicação do cromozurol, toda a região ela ficou azul, mostrando então que o tratamento foi eficaz nesse caso. Quando a gente olha essas madeiras roliças na parte de baixo da figura, a gente chega a ver que na figura da esquerda a gente também teve um tratamento preservativo eficaz. Por quê? A madeira do alburno recebeu tratamento preservativo. Ela ficou azul após a aplicação do cromozurol. Enquanto que a região mais interna, a região do cerne, ela ficou vermelha. Isso é algo que a gente já esperava, porque a madeira do cerne é uma madeira mais impermeável ao tratamento, às metodologias de tratamento preservativo aplicadas no Brasil. Ela ficou vermelha, então era uma situação esperada. Agora, quando a gente olha essa figura de baixo, nessa mais à direita, onde todas essas madeiras, essas 3 madeiras, estão com a sua seção transversal toda em coloração vermelha, a gente observa que o tratamento preservativo aqui não foi eficaz. Uma madeira roliça, ela pode ter 100% de madeira de alburno e também madeira de alburno e cerne. Mas uma madeira roliça, retirada do tronco de uma árvore, nunca ela vai ter 100% de cerne. Ela tem alguma quantidade de alburno. E aqui nesse tratamento a gente não consegue identificar a coloração azul, mostrando então aqui que essa madeira, que tem a sua seção transversal toda numa coloração mais avermelhada, a gente vê que essa madeira não teve penetração do preservativo, mostrando então que o tratamento ele não foi eficaz. É muito importante que vocês tenham essa informação. No Brasil, a norma que estabelece quais são os níveis de retenção e penetração dos produtos de madeira no Brasil, como boirão, poste, dormente, de uma maneira bem sucinta e para vários preservativos, é a norma 16.143 da ABNT, 16.143, onde essa norma ela é intitulada Preservação de Madeiras, Sistema de Categorias de Uso. Para quem faz o tratamento preservativo da madeira, essa norma ela é de extrema importância, porque ela estabelece os níveis de retenção e penetração dos principais produtos de madeira tratados usados no Brasil. Basicamente, pessoal, como que a gente avalia os níveis de retenção e penetração dos preservativos na madeira? A gente avalia quanto que um preservativo vai ter de retenção e de penetração, primeiramente, de acordo com o preservativo utilizado e de acordo também com o seu local de uso. Essa norma NBR 16.143 da ABNT, publicada em 2013, ela propôs 6 categorias de uso da madeira tratada, onde que eu tenho as classes de número 1, onde eu tenho o ambiente que a madeira está menos sujeita ao ataque de organismos xilófagos, é um local onde que ela vai ser usada com menos chances de ataque, enquanto que eu tenho a classe 6, que é o local de mais risco para a madeira tratada quando ela é colocada em serviço. Então, nesse caso aí, é importante que também a gente tenha conhecimento dessas classes de uso. Então, das classes de uso, a primeira classe é chamada classe de uso 1. O que é essa classe de uso 1? Ela corresponde a uma classe que é no interior, é quando a madeira tratada ela é usada no interior de construção, fora de contato com o solo, alvenaria ou fundações, e protegido de intempéries ou fontes de umidade, em locais livres de acesso de cupins arborícolas e ou subterrâneos. Que exemplo que a gente tem de uso de madeira tratada nessas situações?
Por exemplo, móveis, portas e etc. Se eu tenho uma madeira que vai ser tratada para ser colocada em uso nessa situação, se eu utilizo o preservativo CCA ou CCB, nessa situação, o CCA ele tem que ter uma retenção mínima de 4 quilos de preservativo por metro cúbico de madeira tratada, ou no caso, se essa madeira vai ser usada num local que é um componente estrutural de difícil manutenção, reparo ou substituição, eu faço com que a madeira ela tenha uma retenção maior. Como que eu proporciono uma retenção maior à madeira? É deixando a solução preservativa mais concentrada. Uma solução preservativa de CCA e CCB fabricada numa concentração de 2%, ela garante uma retenção mínima de 6,5 quilos por metro cúbico de madeira tratada em eucalipto. Então, para a classe 1, eu preciso desses níveis de retenção. Para o creosoto, por ser um produto diferente, eu já preciso de uma retenção maior para ela dar o mesmo nível de proteção que daria o CCA ou CCB. Nesse caso aí, eu precisaria de 9,6 kg de creosoto por metro cúbico de madeira tratado. Não quer dizer que o CCA e o CCB sejam melhores que o creosoto por necessitar de uma retenção mínima, mas é porque, com base até mesmo na própria química do componente, quer dizer, do preservativo, eu tenho que utilizar um preservativo com uma retenção de 4 ou 6,5 vai me dar o mesmo nível de proteção para um outro produto que eu necessito de uma concentração maior, que no caso do óleo creosoto seria 96. Enquanto que a penetração desse produto, ele tem que ser de 100% do alburno e também das porções permeáveis do cerne, se o cerne tiver uma porção permeável. Olha um exemplo de uso da madeira na classe 1. É um móvel que está sendo utilizado em um ambiente coberto e que não está sujeito aí à umidificação, conforme o texto que foi colocado para a classe 1. A classe de uso 2, ela já corresponde ao interior de construção em contato com a alvenaria. A classe de uso número 1 não tinha contato com a alvenaria. Na classe de uso 2, eu já tenho esse contato com a alvenaria. E sem contato com o solo ou fundações e protegido das intempéries ou de fontes internas de umidades. São exemplos de madeiras tratadas usadas dentro da classe 2, assoalhos, colunas, forros. Para a classe 2, eu preciso de uma retenção mínima de 4 kg de produto por metro cúbico de madeira tratada para os preservativos CCA ou CCB, ou utilizar uma retenção de no mínimo 6,5 kg por metro cúbico de madeira tratada, se ela for utilizada em um componente estrutural de difícil manutenção, reparo ou substituição. E para o creosoto, eu preciso também de uma retenção de 96 kg por metro cúbico de madeira tratada. A penetração, novamente, de 100% do preservativo dentro do alburno e da porção permeável do cerne. Aqui é interessante, pessoal, que os valores para a classe 2 são os mesmos da classe 1, como também são os mesmos da classe 3, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui a gente tem exemplo da madeira sendo utilizada dentro da classe 2. No caso desse ambiente aqui, dessas peças de madeira, por exemplo, utilizadas aqui como vigas e colunas, que elas têm aí, né, o contato aí com a alvenaria. Para a classe 3, o que é a classe 3? É quando a madeira tratada ela é utilizada no interior de construções, sem contato com o solo, protegido das intempéries e, olhem aqui, importante, e ocasionalmente
podem ser expostas à fonte interna de umidade, o que não acontecia nem na classe 1 e nem na classe 2. Exemplos de madeiras tratadas usadas nessas situações: colunas, decks e vigas. Tanto a retenção de CCA e CCB e óleo creosoto, ela se mantém a mesma, sendo também 100% de penetração do alburno e da porção permeável do cerne. Exemplos de usos dessa madeira. A gente vê nessa figura mais à esquerda, né, da madeira que está sendo utilizada aí, né, como colunas, como estrutura de telhados, que ocasionalmente pode receber uma umidificação, como é o caso da chuva, e na figura da direita, né, exemplo aí da madeira tratada aí, né, perto de uma banheira. A classe de uso 4, ela já corresponde, olha agora, uso exterior, sem contato com o solo, sujeito a intempéries, onde a gente tem o exemplo do deck, de pontes, passarelas, telhas de madeira, né? Onde, novamente, os níveis de retenção de CCA, CCB e creosoto e também de penetração são os mesmos das classes de uso número 1, número 2 e número 3. Exemplo de uso dessa madeira tratada. A gente tem um exemplo interessante aqui, né? Que é o caso aqui dessas madeiras que a gente vê perto aqui, né, dessa piscina. Já está aí, no caso aí, em um uso exterior, mas fora aí do contato com o solo, considerando, né, essas madeiras mais próximas aí à piscina que não estão em contato direto com o solo. Agora, para nós, engenheiros florestais, é muito importante que a gente tenha conhecimento da classe de uso número 5. Para nós, ela é muito importante. Por quê? Porque quando a gente considera os produtos de madeira tratados no Brasil com CCA, com CCB e com óleo creosoto, a grande maioria desses produtos vai ser usado dentro da classe 5. E que classe 5 é essa? É aquela que tem contato com o solo, com a água doce ou engaste no solo, concreto ou alvenaria, que é um ambiente que já está mais sujeito à deterioração, em especial por organismos xilófagos, quando comparado às classes de uso 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos o exemplo do assoalho, da ponte, do playground, né, das fundações. E aqui é muito importante a gente conhecer quais são os níveis de retenção, porque vocês podem ver que tem 3 níveis de retenção diferentes. O primeiro, para CCA ou CCB, é de 6,5 quilos por metro cúbico de produto, 6,5 quilos por metro cúbico de madeira tratada. Onde a gente tem, nesse caso aqui, né, um exemplo muito característico que são os moirões de cerca. Quando eu vou tratar um moirão de cerca, a retenção satisfatória para ele é de 6,5 quilos por metro cúbico de madeira tratada. Agora, eu tenho um valor de retenção muito importante para o CCA e para o CCB, que é o valor de 9,6 quilos por metro cúbico de madeira tratada. Que situação é essa? Mostrado aí na letra A. Vamos ver na legendinha ali embaixo, ali na letra A, entre parênteses. Componentes estruturais de difícil manutenção, reparo ou substituição e críticos para o desempenho e segurança do sistema construtivo. Exemplos: cruzetas, postes, colunas, entre outros. Para quem é do setor rural, é muito mais fácil trocar um moirão de cerca do que um poste, do que uma cruzeta de um poste, do que um dormente ferroviário. Então, aí, para essas peças que já são de mais difícil, para peças que já são de mais difícil manutenção, reparo ou substituição, eu utilizo aí uma retenção maior. Quanto maior a retenção do produto preservativo dentro da madeira, mais proteção essa madeira vai ter à ação dos agentes xilófagos.
Quanto maior a retenção, mais envenenada, entre aspas, a madeira vai estar. E se ela vai estar mais envenenada, maior proteção ela vai fornecer ao produto contra a ação dos agentes xilófagos. Agora, se eu tiver numa situação, olhem aí a letra B entre parênteses, vamos dar uma olhada lá na legendinha. Componentes estruturais críticos, como estacas de fundações totalmente ou parcialmente enterradas no solo ou em contato com água doce, utilizados em locais de clima severo e ambientes com alto potencial de biodeterioração por fungos e insetos xilófagos. Nesse caso, eu ainda vou precisar de uma retenção muito maior, que é de 13,6 quilos por metro cúbico de madeira tratada. Ou seja, seguindo aquela analogia, quanto mais envenenada, entre aspas, a madeira tratada tiver, quanto maior o nível de retenção, maior vai ser a proteção que ela vai dar à madeira. Para o óleo creosoto, esses valores eles já chegam a ser diferentes. 130 quilos de creosoto por metro cúbico de madeira tratado, quando essa madeira ela é utilizada para fabricação de moirões de cerca, 160 quilos de creosoto por metro cúbico de madeira tratada, quando a madeira vai ser utilizada para fabricação de postes, dormentes, entre outros, e 192 quilos por metro cúbico de madeira tratada, quando essa madeira vai ser utilizada como componentes críticos de construção, sendo de difícil substituição. E por fim, ainda mostrando o exemplo aqui do uso da madeira como moirão de cerca, que é um exemplo aqui da classe de uso número 5. O setor rural é onde há o maior consumo de madeira tratada no Brasil, principalmente na forma de moirões de cerca, que está dentro aí da classe de uso número 5. Então, para o uso de preservativos CCA e CCB, eu preciso de uma retenção mínima de 6,5 quilos de produto por metro cúbico de madeira tratada. Outro exemplo, os postes de madeira. E dependendo do caso, também posso utilizar esse valor para as cruzetas. Dormentes ferroviários. Nesse caso, eu preciso de uma retenção de 9,6 quilos por metro cúbico de madeira tratada de CCA. Para o poste, mesma coisa também, 9,6 quilos de produto por metro cúbico de madeira tratável. Se agora há pouco eu comentei para os postes que a retenção era de 6,5, peço desculpas, para postes e dormentes ferroviários, a retenção correta é de 9,6 quilos por metro cúbico de madeira tratável. E por fim, agora, a classe de uso número 6, que corresponde à exposição à água salgada ou salobra. Prestem atenção aqui, que nessa tabelinha aqui a gente já não tem mais o CCB. O CCB não é um produto indicado para uso direto em contato com a água, salgada ou salobra. Nesse caso é indicado o CCA ou CCB. Se eu for tratar uma madeira para ser utilizada em contato direto com a água salgada ou salobra, para o CCA eu preciso de uma retenção mínima de 4 kg por metro cúbico de madeira tratável, enquanto que para o creosoto eu preciso de uma retenção mínima de 400 kg por metro cúbico de madeira tratável, além de uma retenção de 100% de uma penetração de 100% do alburno e da porção permeável do cerne. O CCA e o creosoto, eles podem ser utilizados para fazer o duplo tratamento da madeira. Nesse caso aí, eu posso primeiramente tratar a madeira com CCA e depois com creosoto. Se eu fizer um duplo tratamento na madeira para que ela seja utilizada
como em contato direto com a água salgada, nesse caso aí, primeiro eu trato a madeira com CCA, de maneira ela me prover uma retenção mínima de 24 quilos por metro cúbico de madeira tratada, seguido depois de um tratamento com creosoto, de maneira a me propiciar uma retenção de 320 quilos de produto preservativo por metro cúbico de madeira tratável. Lembrando, né, que a penetração desses produtos deve ser de 100%. Aqui a gente tem um exemplo do uso da madeira em ambiente, né, de água salgada. Com isso, é possível, eu quero elencar para vocês aqui algumas observações importantes, que eu acredito que todo engenheiro florestal deve saber, principalmente os alunos que estão fazendo essa disciplina. Moirões de cerca em contato direto com o solo, eles pertencem à classe de uso número 5. E nesse caso aí, eles devem ter uma retenção mínima de 6,5 kg de CCA ou CCB por metro cúbico de madeira tratável e uma penetração de 100% do preservativo na região tratável, do alburno. Enquanto que postes de madeira e dormentes ferroviários, que também pertencem à classe de uso número 5, eles devem ter uma retenção de 9,6 kg por metro cúbico de madeira tratável de CCA e CCB e uma penetração de 100% do preservativo na região tratável da madeira. E madeira roliça para construção civil, rural, usada sem contato com o solo, dentro das classes de uso 1, 2, 3 ou 4, devem ter uma retenção de 4 kg por metro cúbico de CCA ou CCB e uma penetração de 100% do produto preservativo na região tratável da madeira, no caso do eucalipto ou alburno. Bem, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi um pouco mais longo, mas ele trouxe aí informações muito importantes que eu gostaria que todos vocês tivessem conhecimento. Se ficou alguma dúvida, não deixem de entrar em contato comigo, ok? Ficou entendido? Alguma dúvida? Então, se ficou, entre em contato comigo. A todos vocês, muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.